todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Joana e no vídeo de hoje, pessoal, eu trago-vos mais um episódio da série Unsolved. E então, pessoal, para o caso de hoje eu decidi vir falar acerca do caso da Black Dahlia. É um caso bastante conhecido, eu tenho quase a certeza que já todos vocês desse lado já ouviram falar sobre este nome. Eu espero muito que vocês gostem deste vídeo. Antes de começarmos então, não se esqueçam de subscreverem ao canal, deixarem o vosso like se gostarem, obviamente. E é isso, pessoal, vamos então começar. Então, pessoal, o caso que eu venho falar hoje é o caso da Black Dahlia, que foi uma mulher que foi assassinada, brutalmente assassinada. Ela na realidade não se chamava Black Dahlia, ok? Essa era tipo a alcunha dela, foi assim que ela ficou conhecida. Ela na realidade chamava-se Elizabeth Short e tinha 22 anos quando foi assassinada. Black Dahlia era na realidade uma alcunha que os amigos dela lhe tinham dado porque ela era uma pessoa que vestia muito preto e então, pronto, começaram a chamar Black Dahlia e foi o nome que ficou realmente, tanto que este caso é conhecido como o caso da Black Dahlia. Antes de vos explicar o que é que aconteceu, eu quero dar-vos uma pequena introdução em relação à vida da Elizabeth. E então, a Elizabeth foi criada em Massachusetts. Eu nunca sei dizer isto bem. E ela vivia com a família, ok? Ela tinha 4 irmãs e os seus pais chamavam-se Cleo e Phoebe. O Cleo, ou seja, o pai da Elizabeth, ele construía campos de golfe, ok? Mas em 1929 houve uma grande queda de ações, então ele perdeu mesmo muito dinheiro e acabou por deixar a sua família sem dinheiro, ok? Deixou a família falida. E em 1930 o carro do pai da Elizabeth foi encontrado abandonado na ponte Charlestown, se não me engano, e enfim, na altura assumiu-se que o pai dela se tinha suicidado, que se tinha atirado da ponte. E então, após a morte do pai da Elizabeth, a Phoebe, ou seja, a sua mãe, mudou-se para Medford com ela e com as filhas e pronto, e mudaram-se e ela estava... Acho que ela começou a trabalhar, eu já não sei bem no quê, mas era qualquer coisa relacionada com livros, não sei se, se trabalhava numa biblioteca ou assim, mas enfim, mudou-se para um apartamento em Medford com as suas filhas para tentar, enfim, continuar com a sua vida. E agora vai haver aqui um pequeno twist, ok, porque em 1942, ok, a Phoebe recebeu uma carta em casa do seu suposto marido morto. Ok, esta frase não fez sentido nenhum, mas a mãe da Elizabeth recebeu uma carta do seu marido. Ela e toda a gente pensava que o Cleo se tinha suicidado. No entanto, ela recebeu uma carta dele em que ele pedia imensas desculpas por ter fingido que se tinha suicidado e que na realidade ele estava a viver na Califórnia e que tinha começado uma vida do zero. A mãe da Elizabeth não ficou nada contente quando soube disto e ela recusou-se mesmo em falar com ele, em vê-lo e tudo mais. No entanto, a Elizabeth desistiu da escola e aos seus 18 anos ela foi viver com o pai dela, ok, para a Califórnia. Ele tinha a convidado, ok, ele perguntou-lhe se ela queria viver com ela e ela aceitou porque a Elizabeth sempre quis ser atriz, ela queria ser uma grande estrela e tudo mais, então ela sempre quis ir para a Califórnia e aceitou o convite do pai e então foi viver para a Califórnia com o pai dela. No entanto, isto não correu lá assim muito bem, porque acho que o pai dela achava que ela era muito preguiçosa, que não fazia nada e pronto, eventualmente ele acabou por expulsá-la de casa e então foi isso. Ela saiu de casa e ela começou a viver com várias pessoas, ou seja, ela andava de casa em casa, ok? Ela, pelo que as pessoas dizem, ela passava uma noite na casa de alguém, depois ia para a casa de outra pessoa e às vezes podia passar mais do que uma noite, mas também não era muito mais do que isso. E as pessoas dizem que ela realmente não fazia nada da sua vida e que não ganhava dinheiro, estão a ver, ela estava sem dinheiro. Dizem que ela realmente se queria tornar uma atriz, mas que ela não teve grandes oportunidades para poder atuar e tudo mais, mas que ela realmente tinha esse sonho, que ela queria ser uma grande estrela e ela na realidade começou a rodear-se de pessoas que tinham fama, ok? No entanto, ela começou a trabalhar, eu não tenho bem certeza se era como empregada de mesa ou assim, mas foi algo desse género e ela começou a trabalhar e conseguiu alugar um quarto só para si. E uma das pessoas com quem ela se estava e que ela chegou até a dormir na casa dessa pessoa chamava-se Robert Manley e eu ao longo deste vídeo vou chamá-lo de Manley, ok? E então este Manley diz que ele e a Elizabeth nunca tiveram nada, ok? Que nunca tinham dormido juntos nem nada. Ele inclusive era casado e tinha um filho, no entanto eles não se viam muito, estão a ver? E na realidade o Manley foi a última pessoa a ver a Beth
com vida. E então a última vez que a Elizabeth foi vista com vida foi no dia 8 de janeiro de 1947 e então, segundo ele deu-lhe boleia até ao Hotel Biltmore e jantaram e tudo mais, tiveram um bom momento e depois eventualmente foram para o quarto da Elizabeth, mas segundo o Manley não aconteceu absolutamente nada entre eles e ele dormiu na cama e a Elizabeth dormiu no sofá porque acho que ela não se estava a sentir bem e tudo mais. Enfim, pelo menos foi isto que ele disse na altura. E então a última vez que ele a viu foi na manhã seguinte, em que ele estava a ir-se embora e diz que a viu na entrada a fazer chamadas telefónicas. Foi então no dia 15 de janeiro de 1947 que uma senhora chamada Betty Berzinger, eu não sei se é assim que se diz, eu espero que seja, ok? Ela estava a caminhar com a sua filha e a sua filha acho que tinha 3 anos de idade, se não me engano. Isto foi por volta das 10 da manhã, ok? E então elas estavam a caminhar e a Betty viu o que lhe parecia ser na altura um manequim. Foi então quando ela se aproximou e que ela realmente se apercebeu de que aquilo não era um manequim e era na realidade o corpo de alguém. E eu imagino que isto tenha sido um momento horrível, ok? Porque o corpo estava completamente desfigurado. Eu não vou colocar fotos, ok? Porque eu sinto que não é importante para o vídeo, ok? Eu não quero colocar isso aqui porque eu não quero chocar ninguém, mas se vocês tiverem curiosidade, ok? Podem ir investigar na internet porque essas fotos estão online, portanto não há necessidade de eu estar a colocar isso aqui no meu vídeo. Portanto, se vocês quiserem ver, pesquisem na internet. E então, assim que a Betty se apercebeu que aquele era o corpo de uma pessoa, ela foi logo a correr para a casa mais próxima e chamou então a polícia. Quando eu digo que o corpo estava mesmo desfigurado, pessoal, estava mesmo, ok? O corpo tinha sido mutilado. Antes de mais, tipo, eu acho que este caso ficou super conhecido até mesmo por causa disto, porque a boca dela foi cortada dos cantos até às orelhas, ok? Quase como, enfim, o sorriso do Joker, estão a ver? E então ela tinha sido cortada até aqui e para além disto tudo o corpo foi também cortado ao meio, literalmente. Foi cortado ao meio e o corpo foi encontrado... Ok, isto é tão fucked up. Mas o corpo foi encontrado separado e a maneira como o corpo foi encontrado foi muito estranha porque parecia que foi colocado assim de propósito, ok? Porque para além do corpo estar cortado ao meio, as mãos estavam na cabeça, os cotovelos estavam dobrados, tipo a formar um ângulo de... um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E as pernas estavam abertas. Antes do corpo ir para a autópsia, a polícia muito rapidamente conseguiu identificar o corpo e conseguiram identificar que o corpo pertencia à Elizabeth Short. E então o corpo foi para a autópsia, como é óbvio, e após a autópsia conseguiram determinar que a causa da morte foi devido a golpes na cabeça e no rosto. Para além de outras coisas, observaram também que ela poderia ter sido violada porque, enfim, as pernas dela foram encontradas abertas e para além disso eles repararam que, como é que eu ia dizer isto? O canal dela, será que eu posso dizer isto assim, tinha dilatado bastante e então eles desconfiaram de que ela poderia ter sido violada. No entanto, eles fizeram testes para ver se encontravam sêmen e os resultados vieram negativos. Na altura contactaram o pai da Elizabeth para ir identificar o corpo, no entanto ele recusou-se a fazê-lo e então a mãe dela voou de propósito para a Califórnia para identificar o corpo. E já agora deixem-me contar-vos como é que a mãe dela descobriu que a filha tinha sido assassinada, porque isto é completamente ridículo. E então uns repórteres ligaram para a mãe da Elizabeth e disseram-lhe que a filha dela tinha ganho um concurso de beleza e então eles queriam saber mais sobre ela e tentaram tirar o máximo de informações possíveis. E assim que conseguiram as informações que eles queriam, eles disseram-lhe não, na realidade a sua filha foi assassinada. Tipo, what the fuck? Eu nem consigo imaginar o que é que a mãe dela deve ter sentido naquele momento, tipo, é sério, isto é uma coisa que me revolta imenso porque realmente a mídia não tem respeito nenhum por este tipo de coisas e só conseguem pensar em vender e atenção, este caso na altura foi uma coisa louca, foi tipo um estrondo mesmo.
foi muito conhecido e teve imensa mídia envolvida e tudo mais, e eu acho que o que fizeram à mãe de Elizabeth foi horrível mesmo, foi mesmo muito mau. E então, como eu disse anteriormente, o corpo de Elizabeth foi encontrado ali, aquilo era um bairro que ainda estava em construção, ok? Foi encontrado no meio de um campo, perto dessas residências, e então acredita-se que a Elizabeth foi morta noutro sítio, ok? Depois transportada e deixada ali de propósito, quase que para que alguém a encontrasse, porque na realidade à volta não foi encontrado absolutamente nada, sangue, nada, ok? E eu esqueci-me de dizer há bocado, pessoal, mas o corpo dela, para além de ter sido encontrado, como eu vos disse anteriormente, o corpo dela foi também drenado completamente, ou seja, o corpo dela não tinha sangue absolutamente nenhum, portanto alguém retirou-lhe o sangue todo do corpo. Eu estava-me a esquecer de dizer isso, mas isso é uma coisa que é bastante importante e eu já me estava a esquecer. Mas pronto, e então, como no sítio não havia ali absolutamente nada, realmente acredita-se que ela tenha sido morta noutro sítio e transportada então para aquela zona. Agora, a coisa mais estranha é que 9 dias após o corpo da Elizabeth Short ter sido encontrado, a polícia recebeu uma carta, ok? E esta carta não vinha escrita, vinha com pedaços de revista, ou seja, como é que eu ia te explicar? Iam cortando letras e faziam frases com letras das revistas, estão a ver? E a carta basicamente dizia: aqui estão as coisas pessoais da Dahlia. E o mais estranho ainda é que realmente as coisas pessoais da Elizabeth estavam lá, foram mandadas juntamente com a carta, e foi enviada a certidão de nascimento, se não me engano, fotos que ela tinha, que eram dela, não é? E por fim também um livro de moradas, ok? Pronto, deve ser um livrinho de contactos e tudo mais, que também era dela. E então, isto é tão estranho, e na altura eu sei que fizeram alguns testes a essas letras das revistas e tudo mais para ver se encontrava alguma coisa, mas não encontraram absolutamente nada. Como devem estar a imaginar, houve alguns suspeitos, e os que eu vou falar são 3 suspeitos, ok, principais. E o primeiro é sem dúvida alguma o Manley, que era aquele homem que eu falei há bocadinho. Ele obviamente falou considerado suspeito porque ele na realidade foi a última pessoa a ver a Elizabeth com vida. No entanto, na altura em que o corpo foi encontrado, ele tinha ido para San Diego já antes, portanto ele não estava sequer na Califórnia quando o corpo foi encontrado. Seja como for, ele fez o teste do polígrafo e passou. Não nos podemos esquecer que isto foi nos anos 40, ok? Portanto, obviamente que o teste do polígrafo não devia ser como é hoje em dia, mas enfim, seja como for, ele passou e foi logo retirado como suspeito. O segundo suspeito que eu vos venho falar chamava-se Joseph Dumace, eu acho que é assim que se diz, eu não tenho bem a certeza, portanto eu vou só dizer Joseph. E então ele disse à polícia que dias antes de Elizabeth ter sido morta, que ele e ela tinham estado nos copos e que ele estava muito bêbado e tudo mais, e na realidade ele confessou que a tinha morto, mas a polícia conseguiu descobrir que não tinha sido ele que a tinha morto, que na realidade ele estava numa base militar na altura em que a Elizabeth foi morta, e portanto era completamente impossível ter sido ele. E uma coisa que eu queria dizer é que, imaginem, ao longo dos anos houve imensa gente que ligava para o departamento da polícia a confessar que tinha morto a Elizabeth Short, o que é super estranho. Eu não sei porque é que as pessoas fazem isso, mas só para terem uma noção, houve mais de 500 pessoas que confessaram terem morto a Black Dahlia. Muitas delas era completamente impossível terem cometido este crime, porque na realidade muitas dessas pessoas nasceram após a morte da Black Dahlia, portanto, enfim, não cabe na cabeça de ninguém, mas realmente houve muitas confissões falsas, ok? E por fim venho falar-vos acerca do último suspeito, que se chamava George Hodel, se não me engano, e este aqui eu que acho que até já faz sentido tenha sido ele, apesar de não fazer a mínima ideia, né? Mas então, obviamente por esta altura este homem já está mais do que morto, não é? Mas o filho dele acredita mesmo que foi o seu pai que assassinou a Black Dahlia, e ele acredita mesmo nisto porque ele diz que na casa deles existia um quarto que era secreto, ok? Que eles não podiam entrar lá dentro,
proibido, a única pessoa que entrava lá era o George, ou seja, o pai dele, e ele cresceu e tudo mais e nunca soube o que é que acontecia dentro daquele quarto secreto. Para além disto, o George tinha tirado também medicina, ok? Ele estudou medicina e então o filho dele acredita mesmo que foi ele que assassinou a Black Dahlia porque ele tinha o conhecimento para conseguir drenar um corpo e também para conseguir cortá-lo da maneira como foi cortado, ok? E então ele acredita mesmo que foi o pai dele devido a estas razões principalmente. Este homem na realidade tinha 5 mulheres e tinha 11 filhos. E um outro filho dele, inclusive, veio dizer que ele tinha conhecimento de que o pai dele, ou seja, o George, tinha inúmeras fotos da Elizabeth Short, o que, na minha opinião, é bastante estranho. O filho do George acredita tanto que foi o pai dele que cometeu este homicídio, que ele, inclusive, antes depois, levou cães até a esse quarto secreto e, na realidade, os cães detectaram o odor a cadáver e o que é bastante estranho, ok? Tudo indica que realmente estiveram pessoas mortas naquele quarto. Não existe qualquer prova de que aquele odor pertencesse à Elizabeth, ok? Mas realmente o odor estava presente naquele quarto. Existem algumas pessoas que acreditam que foi ele. Eu pessoalmente, da informação que existe, eu acho que realmente faz sentido. É muito estranho a história do quarto e tudo mais, e depois ainda para mais não deixar lá ninguém entrar. O facto de ter sido detectado odor a cadáver também é muito estranho e a verdade é que nós não sabemos até que ponto é que se calhar este homem não era na realidade um serial killer e muita gente até desconfia que este homem era um serial killer e portanto, quem sabe, não é? Eu acho que é bastante possível, parece uma coisa mesmo a serial killer, vamos ser honestos. E na realidade isso até justificaria muitas mortes que ocorreram na altura e que nunca foram resolvidas também. Mas pronto, não existem provas disso e enfim, este caso também já foi há muito tempo. É uma pena tenha sido um caso que nunca tenha sido resolvido. Eu também não acredito que venha a ser porque realmente já passaram muitos anos mesmo. E enfim, mesmo que se viesse a descobrir quem foi, essa pessoa também já não está viva, portanto, enfim. É assim. E este caso realmente é uma pena porque é realmente uma prova de que existem casos que irão sempre permanecer não resolvidos. O que, enfim, é muito triste a minha opinião, mas pronto. E pronto pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu na realidade já tinha recebido algumas mensagens em que as pessoas me sugeriam para fazer um vídeo acerca da Black Dahlia, portanto eu espero que vocês tenham gostado e tenham achado interessante. E é isso pessoal, como sempre, não se esqueçam de deixar a vossa opinião aí em baixo nos comentários. E é isso pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, um grande beijinho para quem está a assistir e vemos no próximo vídeo. Beijinhos!